Vamos para mais uma aula de História. Hoje vocês vão abrir o livro na página 114 e nós vamos encontrar o conteúdo. Eu e os outros, cada um tem a sua cultura. Vocês já imaginaram se todas as pessoas fizessem exatamente as mesmas coisas, acreditassem nas mesmas coisas, vestissem as mesmas roupas, tivessem o mesmo dialeto ou a mesma pronúncia de palavras, o mundo não seria tão divertido quanto ele é. Não caberia a nós viajar para outros lugares para conhecer as culturas diferentes. Diferente dos outros animais, dos seres humanos, eles têm maneiras diferentes de se comportar, a depender da região, da situação em que eles se encontram. A essas maneiras diferentes de comportamento, a gente dá o nome de cultura. A definição do autor é que cultura é a forma particular de expressão humana de cada região de um povo. O que é que pode ser essa expressão humana? Por exemplo, as vestimentas, que são as roupas de uma pessoa, os adornos que essa pessoa usa. Por exemplo, os indígenas, eles usam adornos diferentes de nós que não somos indígenas. A vestimenta também, nós utilizamos determinado tipo de roupa. A vestimenta pode variar com o clima de uma região. Se você mora em um lugar frio, você não vai passar todo o tempo de camiseta mostrando os braços ou com um short mais curto. Você vai procurar usar uma roupa que vá lhe agasalhar, lhe proteger. Isso faz parte da cultura, da característica daquele povo. A cultura também pode estar nas festas, pode estar nas crenças e no trabalho. Vamos acompanhar a breve leitura no página 114. Nós, seres humanos, temos necessidades como comer, beber ou se abrigar das condições climáticas. E nisso somos iguais aos animais. Mas, diferentemente dos animais, não vivemos todos da mesma forma, igualzinho. Por exemplo, em todo o mundo, os cães latem, enterram ossos e cavam buracos. Já o ser humano é muito mais diversificado na sua forma de se expressar. Ele trabalha, ele tem crenças, tem um jeito de se comunicar e enxergar o mundo. Tudo isso apenas mudando de lugar para lugar. O que é que ele quer dizer com isso? Os seres humanos, muito antigamente, eles eram seres nômades, ou seja, não viviam sempre no mesmo lugar. Eles iam se adaptando, certo, a determinado lugar por um período de tempo. Quando aquele lugar já não lhe fornecia mais o que ele necessitava, ele buscava outros lugares. Com essa questão de ser nômade, estar buscando outros lugares, foram se dividindo grupos de seres humanos que se adaptaram melhor, por exemplo, ao calor ou ao frio. E com isso vai surgindo a cultura. Pode surgir a cultura de caça. Em determinado lugar você vê o consumo de alimentos específicos que só tem ali, naquele local. Em outros você já não conhece aquele alimento, não tem o costume de comer tal coisa, porque é uma questão cultural. Às vezes, deparamos-nos com gente que defende a ideia de que existe cultura boa e cultura ruim, e que geralmente aponta como cultura boa aquela com que está acostumado. Então, a cultura do local, da comunidade em que eu vivo, ela é boa. Por quê? Porque eu estou naquele lugar. Eu consigo conviver com aquilo ali tranquilamente. Mas a cultura do meu colega, por eu não conhecer, eu vou dizer que é uma cultura ruim. Não. Por exemplo, aqui no Brasil nós não temos a cultura de andar com a cabeça coberta, As mulheres andam com a cabeça coberta ou com roupas compridas cobrindo o corpo todo. Porque somos um país quente, não temos a necessidade, nem o clima permite que nós façamos isso. Mas em outros locais é costume andar com a cabeça coberta. Então a gente pode apontar o dedo e dizer que lá é ruim, que lá está errado. Não, porque é característica dos povos que passaram por esse local. A cultura ela é construída a partir disso, das pessoas que chegam a determinado local e o que elas vão deixando de acordo com o seu costume. Devemos nos afastar do pensamento de que existe cultura ruim, pois isso nada é mais do que preconceito. Imagine que ruim seria se um colega da classe não quisesse a sua amizade apenas por ser de uma cultura diferente da sua. Você ficaria triste, não é mesmo? Não se sentiria desrespeitado?
Não devemos dispensar aos outros tratamentos que não desejamos para nós. Muito pelo contrário, o respeito que desejamos para nós é justamente aquele que devemos dar aos outros. Na página 115, ele traz o título Brasil de vários povos e culturas. A gente vai observar o quê? O Brasil é um país formado por várias culturas. Pela cultura indígena, os indígenas já habitavam o nosso território, eles foram os primeiros povos a habitar o território brasileiro. Formado a partir de quê? Desses povos nômades, que atravessaram, certo, para cá e chegaram até a América do Sul. Então, quando os colonizadores, que são os europeus, chegaram aqui no território brasileiro, eles já encontraram os indígenas com a sua cultura. Os colonizadores, por consequência, vieram trazendo culturas diferentes. Por exemplo, os índios têm o costume de se banhar com muita frequência, por morar em um local que tinha, um clima quente, como aqui no Brasil, eles moram em florestas, é muito quente, e aí eles faziam o quê? Aproveitavam a água do rio para se banhar com muita frequência. Já os colonizadores que vinham da Europa, um lugar de clima frio, não tinham esse costume da frequência do banho. Então, culturalmente, eles não iriam conseguir se adaptar ao nosso clima. Seria muito quente para eles, eles precisariam aumentar essa frequência de banho. Então, hoje dizem que nós tomamos vários banhos durante o dia, temos essa limpeza por conta dos costumes indígenas. É cultural, veio de quem? Dos índios. Os colonizadores trouxeram a sua cultura. Os africanos, que chegaram aqui como povos escravos, trouxeram sua cultura de comida, de luta, de dança, de crença religiosa, e os imigrantes, que foram povos que foram chegando depois e trazendo também muita novidade para o povo brasileiro. Historicamente, o Brasil é uma junção de vários povos e culturas variadas, algumas trazidas de fora e outras criadas aqui. Desde a colonização até os dias atuais, as pessoas e as culturas do nosso país se misturam de tal forma que não podemos escolher apenas algum povo ou região e dizer que ali é a expressão máxima do Brasil. Então, o Brasil é um país grande e está dividido em 5 regiões. Nós podemos dizer que cada uma dessas 5 regiões do Brasil tem uma característica, uma cultura diferente. O que nós praticamos aqui no Nordeste, algumas pessoas no Sudeste não praticam ou sequer conhecem essas características. Estudam, podem conhecer, mas que não são praticadas lá, a mesma coisa pode acontecer aqui. Nós vamos ter lá clima diferente do nosso, apesar de estar no mesmo país, então vamos ter vestimentas diferentes, costumes diferentes. Lá foi colonizado, habitado por povos diferentes, teve uma presença maior de imigrantes, então lá tem outras características, outra cultura, mas tudo dentro do mesmo país. Então, por isso eu vou dizer que a cultura do Nordeste é menos importante que a cultura do Sudeste, ou o contrário? Não. Todas são importantes, todas merecem ser conhecidas e respeitadas. Vocês vão responder a atividade da página 116. Anotem na agenda de vocês. Vão fazer a leitura das 2 páginas, 114 e 115, e responder a atividade da página 116. Responda corretamente o que é cultura. A forma como as pessoas ricas vivem, a forma de ouvir a melhor música, geralmente erudita, a forma de se comunicar com os outros através de falas bonitas, ou a forma particular de expressão humana de cada região ou povo. Isso vai marcar a letra D. A cultura é característica de cada povo, de cada pessoa. Segundo o que estudamos, é correto afirmar que existe cultura boa e cultura ruim? Explique com suas palavras e justifique a sua resposta. Número 3. Qual região ou povo mais representa o país? No Brasil, eu falei o quê? Que nós temos 5 regiões. Eu posso escolher uma dessas regiões para representar o país, ou todas essas culturas, todas essas regiões vão representar o país. Vocês vão marcar lá na letra D.
Não podemos escolher apenas um povo ou região e dizer que é a expressão máxima do Brasil, já que é um país formado pelas culturas indígenas, dos colonizadores europeus, dos africanos e dos imigrantes. Respondam a atividade com atenção e até a próxima.